Bom, olá, segunda séries. Como tinha combinado com vocês, eu estou disponibilizando então hoje a gravação do nosso último plantão ao vivo, na quinta-feira passada, dia 8. E como a gente trabalhou uma revisão, um apanhado geral de todo o conteúdo do segundo bimestre, com as teorias éticas, então eu acho que é bom, principalmente para aqueles que não puderam participar do ao vivo, rever, né, o conteúdo, e considerando que hoje, inclusive, eu estou disponibilizando também uma pequena atividade avaliativa. Então vale a pena como revisão de toda a matéria desse segundo bimestre, tá bom? Um grande abraço para todos e fiquem bem. Tchau. A minha ideia de chamar esse plantão para hoje com vocês é porque eu só fiz um plantão com vocês até agora, que foi no começo de junho, para começar o segundo bimestre, né, para a gente apresentar um pouco do que era a nossa proposta de trabalho nesse segundo bimestre. E agora, como nós estamos à véspera, semana que vem eu já posto a provinha para vocês, eu quis fazer esse plantão como uma revisão do conteúdo de filosofia. Coloquei lá no aviso que eu tinha mandado que eu queria escutar as dúvidas de vocês. Né? Nós tivemos uma fala bastante objetiva, mas uma fala interessante sobre a ética do Aristóteles, que foi o primeiro filósofo que eu propus a gente trabalhar, né? Mas depois disso só foi o conteúdo postado no Google Sala de Aula. Então, preparei uma apresentaçãozinha aqui, vou colocar para compartilhar. Então, a nossa ideia hoje é passar rapidamente pelo pensamento ético de quatro pensadores, ou na verdade 5 pensadores, que é o que a gente vem fazendo nesse segundo bimestre. Tá? Primeira coisa é a gente pensar assim, a gente fez uma introdução à ética no primeiro bimestre, e nesse segundo eu quis trabalhar teorias éticas com vocês, ou seja, como que alguns filósofos pensam sobre o que é ética. E como que eu decidi escolher falar de Aristóteles e não falar de Platão, ou falar de Agostinho e não falar de Tomás de Aquino? Como que eu escolhi esses caras? Eu pensei em fazer um processo acompanhando a história da filosofia. Então, por isso que eu peguei o Aristóteles, que é lá da Grécia Antiga, depois eu peguei o Agostinho, que é da Idade Média, o Kant, que é da Idade Moderna, e, por fim, a ética utilitarista, que é um pouco mais próxima da gente, aí começo da Idade Contemporânea. Então, foi essa a ideia que eu tive, de fazer esse processo de acompanhamento da história da filosofia, tá? Dentro do tema da ética. Isso é um primeiro ponto. O primeiro cara que a gente trabalhou, que eu procurei mandar o material para vocês, foi o Aristóteles. Qual que é a ética do Aristóteles? Alguém lembra? O ponto central da ética do Aristóteles. Alguém sabe dizer? A busca pela felicidade? A busca pela felicidade. Quando o Aristóteles fala que todo homem busca a felicidade, a gente passa a falar que a ética do Aristóteles é uma ética... Qual que é a palavrinha, vocês lembram? Eudemonista. Eudaimônica. Eudaimônica, isso, errei. Que é exatamente felicidade em grego. Onde que nós temos toda a teoria ética do Aristóteles? Num livrinho. Vocês quando estão vendo o slide, vocês também estão me enxergando? Não, só o slide. Vocês não veem meu rosto? Não, tem uma outra tela que tem seu rosto. Mas a gente tem que apertar em cima e fixar ela para ver seu rosto. Ah, entendi. Bom, quem estiver me vendo, é esse livrinho aqui, ó, que eu já mostrei para vocês da última vez. Chama Ética a Nicômaco. Tá? É aqui que tem a teoria ética do Aristóteles. Tá aí também na imagem do slide a capa do livro, de uma outra edição, né, mas é o mesmo livro. Nicômaco não é importante, tá, gente? Nicômaco é um nome. Talvez o pai ou o filho do Aristóteles. Então, é só uma homenagem. Mas o que importa é a teoria que ele coloca nesse livro. Para o Aristóteles, toda ação humana, volto a dizer, é em busca da felicidade perfeita, da felicidade absoluta. Agora a questão é, e aí entra a ética, como que nós buscamos essa felicidade? Para Aristóteles, nós temos 3 possibilidades de agir em busca dessa felicidade. Nós podemos agir a partir dos vícios pelo excesso, buscando a felicidade. Nós podemos agir a partir dos vícios pela falta, buscando também a felicidade. E nós podemos agir a partir do equilíbrio nas nossas ações, buscando a felicidade. Todas elas podem nos permitir uma experiência de felicidade. Mas, para o Aristóteles, a experiência mais plena, mais absoluta de felicidade, ela vai ser gerada a partir das ações equilibradas, das ações virtuosas, certo? Então, esse é o ponto central que faz parte da teoria ética do Aristóteles. A gente também vai chamar a teoria ética dele de uma ética teleológica, como está escrito aí, ó, no slide, vocês estão vendo?
ética teleológica. Conseguem ver? Sim. Por que teleológica? Vem da palavrinha grega telos, que significa objetivo, aquela que tem um fim. Então, para o Aristóteles, a ética, ela tem um fim em si mesma, que é proporcional, que é garantir a plena felicidade daquele que age, do ser humano. O que é a virtude? A virtude, para Aristóteles, é resultado de um hábito. Portanto, ela não é inata. Nós não nascemos virtuosos, para Aristóteles. Nós não nascemos bons ou maus, por natureza. Para Aristóteles, nós aprendemos a virtude a partir do costume, do hábito, da educação. É um processo de treino. E esse processo, ele é um processo que vai durar a vida inteira. A nossa vida é uma busca por compreender qual é o nosso próprio equilíbrio, quais são as nossas virtudes, tá? E lembrem que o equilíbrio ele difere de uma pessoa para outra. Aí eu reforcei os 3 caminhos possíveis em busca da felicidade: o caminho do vício pela falta, pela deficiência, que ele chama, o caminho do vício pelo excesso, pelo exagero, e o caminho da virtude, que é o caminho do meio termo. Por isso que a gente também pode chamar a ética do Aristóteles de ética da justa medida, ética do equilíbrio, ética da mediania, justa medida, equilíbrio, todas são sinônimos para virtude na leitura do Aristóteles. O que é ação ética? É a ação que objetiva a felicidade a partir de uma prática virtuosa. Resumindo, é basicamente isso. Beleza, eu não vou falar muito do Aristóteles mais, porque a gente já teve quase que uma aula inteira só sobre ele. Mas leiam bastante, porque na prova, eu preparei a provinha ontem, estava preparando ontem de vocês. É basicamente que eu vou colocar lá, a maioria das questões é sobre Aristóteles. E aí vai ter uma ou outra que é sobre o Kant e sobre o Agostinho. Mas é basicamente sobre o Aristóteles que eu vou perguntar, tá, gente? Então, estudem bem sobre a ética dele. Depois, a gente chegou no Agostinho, que eu não falei muito para vocês, mas eu mandei um material para vocês lerem, tá? O que é importante vocês pensarem sobre Agostinho? Agostinho, ele está lá num contexto de baixa Idade Média, começo da Idade Média, certo? A gente estava falando, inclusive, sobre isso numa aula que a gente fez semana passada, eu, Marcelo, Adriana, a gente fez uma aula conjunta para a 3ª série, para a gente falar sobre geografia das religiões. E aí eu estava falando com a galera sobre o começo do cristianismo. Como começou o cristianismo, vocês sabem? É lá naquele contexto de Oriente Médio, que era dominado, aquela região toda era dominada pelo Império Romano, e quando Jesus morre, os seguidores dele, os apóstolos, se espalham pelo mundo, e o principal, o cara que era o mais velho e era o responsável, Pedro, ele vai para Roma, para falar de Jesus Cristo em Roma. E aí começa toda uma divulgação do cristianismo, certo? Não tinha igreja ainda, era uma coisa meio escondida, era como se fosse uma seita, proibida, inclusive. Os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano. Crescem muito, o número de cristãos começa a crescer muito, principalmente entre os mais pobres, os escravos, os que eram presos pelo Império Romano, né? Por quê? Porque o cristianismo ele promete uma coisa depois da morte, que é a vida eterna. E isso era importante para quem não tinha nada aqui, quem era um desgraçado na Terra. Ter expectativa, ter esperança de alguma coisa depois era muito importante. Então, ele cresce muito em número. E aí, depois de um tempo, o Império Romano é obrigado a se converter também, entre aspas, mais por interesse político do que por qualquer outra coisa. Né? O primeiro imperador que declara o Império Romano cristão é o Constantino Magno, Constantino I, que era imperador em 300 e pouco depois de Cristo. E é nesse contexto que também está Santo Agostinho. Agostinho, então, ele é assumido como um dos primeiros padres da igreja. E ele é importante porque ele é um teólogo que vai começar a construir as primeiras compreensões sobre a teologia cristã. Então, ele é um filósofo e teólogo ao mesmo tempo. É ele que vai pegar muito da filosofia grega antiga, principalmente de Platão, e vai transformar essa filosofia do Platão em uma filosofia mais cristã, tá? E aí, lógico, todo o pensamento filosófico dele vai estar relacionado com a religião. Então, quando a gente pensa na ética de Agostinho, a gente pensa assim, bom, o que é o mal para Agostinho? Essa é uma pergunta importante que ele se faz a filosofia inteira dele. Ele tem um livro, esse livrinho aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, chama-se Confissões. É mais uma biografia dele. Ele conta a vida dele, e é como se ele estivesse confessando os erros da vida dele e tudo mais, tá?
E aqui ele coloca várias experiências que ele tem de Deus ou de religião e tudo mais. E uma dúvida que é muito forte dentro do livro dele é: como que existe o mal no mundo se tudo vem de Deus? E Deus é pura bondade. Da onde que vem o mal? Se tudo foi criado por Deus e Deus é todo bom. Alguém sabe me responder? Seria você se afastar de Deus? Você leu, né? Não, eu não li, eu tava brisando. Mas resumindo, é basicamente isso que ele vai entender. Para o Agostinho, o que é a ação correta? São as ações que nos permitem nos aproximar de Deus. E quais são as ações antiéticas, erradas? As ações que nos distanciam de Deus. O mal, para Agostinho, não é criado por Deus. O mal, no final das contas, para Agostinho, é a falta de Deus. E por que existe a possibilidade de faltar Deus em alguns lugares? Exatamente porque ele vai partir do princípio do livre-arbítrio, da liberdade de escolha que foi dada aos humanos pelo próprio Deus. Porque a liberdade, na leitura dele, é boa. Mas o uso que o humano faz dessa liberdade pode não ser tão boa. Quando que não é tão boa? Quando essa liberdade é usada para se afastar do divino, de Deus. Então, resumindo, a ética do Agostinho também é uma ética teleológica. Por quê? Porque tem um objetivo. Para o Aristóteles, a ação humana é a ação que busca a felicidade. Para o Agostinho, a ação humana correta, a ação ética, é a ação que busca aproximar-se de Deus. O problema qual é? É que ele está num contexto de quase que uma religião única que determina todo o poder, o cristianismo. Né? Nós hoje somos diferentes. Né? Então, o que me aproxima de Deus? Primeiro eu tenho que entender o que é Deus para mim, que não é a mesma coisa que é para vocês, certo? E aí, a partir dessa leitura do que é Deus para mim, eu posso pensar no que me aproxima dele ou não. Então é bem diferente. Mas, resumidamente, a ação ética para o Agostinho é aquela que é capaz de me aproximar ou de aproximar a pessoa do divino. Pode ser a contemplação da natureza, pode ser a oração, pode ser se ajoelhar no milho, pode ser abraçar alguém, pode ser ajudar financeiramente alguém que é pobre, enfim. Para ele, as ações que eu considero, individualmente, eu considero que me aproximam de Deus, são ações virtuosas, são ações éticas. Eu coloquei também, quando eu mandei o material de Agostinho, eu coloquei aí uns slidezinhos, um PDF, com alguns trechos resumidos do que é o pensamento dele. Tá? Uma curiosidade, vocês estão vendo aí o Santo Agostinho e o pecado original, vocês estão vendo essa imagem do Santo Agostinho? Sim. Então, essa é a maneira como a Igreja Católica representa. Ele é um santo da Igreja Católica, e ele é um padre da Igreja, um bispo, né? Então ele tem todas essas roupas aí, ó, de alguém que é da Igreja, sabe? Esse chapéu, esse báculo na mão, que é esse cajado, tudo mais. Ele é um santo. Mas Agostinho, ele nasceu no norte da África, ele nasceu onde que hoje é Argélia. Então, muito provavelmente, a tradição cristã coloca ele como um personagem, uma pessoa branca, dessa maneira, mas muito provavelmente ele tinha muito mais a ver com essa outra foto aí, ó. Essa foto aí é o ator que faz o Santo Agostinho no filme da vida dele, tá? Ele era africano, então ele naturalmente deveria ser negro, a pele escura. É porque também para você ir numa visão eurocêntrica, né? Sim, como sempre. assim como Jesus Cristo também, né? A gente pega as imagens de Jesus, todas são olhos azuis e branco, né? Com quase 100% de certeza ele não era desse fenótipo. O Agostinho ele faz parte de um movimento filosófico e teológico chamado patrística. São os primeiros padres da igreja que começam a construir a teologia cristã. Eles são responsáveis por organizar a Bíblia, a gente chama de Vulgata, né? A maneira como a Bíblia é estruturada hoje, com os 27 livros do Novo Testamento, os livros do Antigo Testamento, ela não nasceu pronta, né? Ela foi organizada. E aí os padres da patrística foram grandes responsáveis por organizar isso. Agostinho é um deles, tá? Ele, por que é conhecido como Agostinho de Hipona? Hipona era uma outra cidade no norte da África, e ele foi bispo nessa cidade, de Hipona. Então ele é chamado de Agostinho de Hipona. Ele é um filósofo argelino que acreditava que a fé e a razão deveriam andar juntas. Influenciado pelo neoplatonismo, ou seja, ele teve muita influência dos escritos do Platão, ele acreditava em dois mundos. O Platão fala de mundo das ideias e mundo sensível. Vocês lembram do ano passado que a gente falou disso? No mito da caverna? Ou não lembro, esqueceram tudo?
O Platão fala de mundo sensível e mundo inteligível. O Agostinho vai falar da mesma coisa, só que ele vai falar de mundo espiritual e de mundo físico, que é o que o cristianismo vai falar também para nós. Céu e terra. E aí... Pode falar, Letícia. Professor, deixa eu te perguntar, isso também tem alguma coisa a ver com o espiritismo? Na verdade, todas essas teorias, ou essas leituras, elas partem de um ponto primeiro fundamental, que é o que a gente chama de dualismo. O que é o dualismo? Dualismo é a relação entre duas coisas diferentes, sempre, tá? Então, branco e preto é um dualismo. Gordo e magro é um dualismo. Alto, vocês me falam? Se eu falo alto, vocês podem pensar em? Baixo. Se eu falo bonito? Feio. Então, nós caminhamos nessa estrutura dualística. E aí, para o Platão, que não é dele, na verdade, ele vai comungar lá, um dos primeiros que vai falar disso é o Pitágoras, o matemático. E depois o Platão vai fundamentar melhor isso. O Platão vai falar que nós, seres humanos, somos também estruturados num dualismo. Corpo, matéria, e alma, ou espírito. Então, não é o cristianismo que fala de alma primeiro. É a filosofia grega antiga que fala de alma primeiro. Tá? E aí, a partir dessa filosofia grega antiga que fala da existência de corpo e de alma, o cristianismo vai fazer uso para pensar sobre a existência de céu e terra, enfim, dessa relação dualística. E todos os outros, o espiritismo, as outras religiões que têm uma base nessa relação de dualística, todas as religiões são dualistas, né? Porque elas acreditam num processo para fora ou para além dessa realidade material que nós temos aqui na Terra. Então, as religiões são dualísticas. E elas partem desse começo, que é a relação dualística do homem. Nós somos uma parte matéria e uma parte imatéria, que é o espírito, a alma. E ele vai falar também do pecado original, que é uma leitura que o cristianismo vai fazer, e a partir desse pecado original, nós vamos ser condicionados à presença do mal, porque com o pecado original nós temos o primeiro passo de distanciamento de Deus, na leitura do cristianismo. Tá? Mas assim, no final das contas, o que é importante? Vocês pensarem que o Agostinho fala sobre o mal como distanciamento de Deus, a ação ética para ele é aquela ação que nos aproxima de Deus, e ele vai trabalhar muito a relação entre razão e vontade. Razão e vontade. A depender de como que nós damos força para a nossa racionalidade ou para as nossas vontades, nós fazemos escolhas de ações que nos aproximam ou que nos distanciam de Deus. Não é muito complicado, porque isso já faz parte da nossa maneira natural de pensar. Né? Todos nós, mesmo não sendo religiosos, nós pensamos a partir de uma estrutura cristã, porque nós crescemos assim. Tá? E tudo que a gente vê também parte desse princípio. E aí, gente, a gente chega num ponto que é muito difícil, eu estou me deparando com uma dificuldade muito grande de trabalhar com vocês nesse esquema à distância, porque é um pensador e é uma perspectiva ética que precisa de muita conversa para poder esclarecer, que é a ética do Immanuel Kant. O Kant, ele é um filósofo moderno, ele é do século XVIII, 1700 e pouco. A gente também fala que o Kant é um filósofo iluminista. Por quê? Alguém sabe dizer? Porque ele viveu na época do iluminismo. E o que foi o iluminismo? Foi um movimento de... de opiniões, foi um movimento muito grande na história de razão, razão é... Pensa no nome. Por que iluminismo? Vem do quê? Iluminado. Tô brincando, professor. Iluminado vem de... O que ilumina? O que ilumina uma coisa? Luz. Pronto. A luz. A luz. E no movimento iluminista, qual é a luz que ilumina o pensamento das pessoas? A razão. A razão. Então nós estamos saindo do absolutismo monárquico, nós estamos saindo de um processo de força religiosa, e nós estamos agora nos aproximando de um momento histórico onde a razão do humano é determinante para buscar conhecer as coisas. Essa é a luz. O movimento iluminista deposita sua crença na razão humana, certo? O grande marco do iluminismo é a própria Revolução Francesa, certo? 1789. Essa é a Revolução Francesa. O Kant não é francês, o Kant é alemão, mas tem tudo a ver com esse movimento iluminista, tá? E aí o Kant, ele vai dizer, esse é o primeiro movimento de ética diferente daquelas duas anteriores que eu falei.
a ética do Aristóteles, a ética do Agostinho são teleológicas, pressupõem um fim da ação humana. Para o Aristóteles, a felicidade, para o Agostinho, aproximar-se de Deus. Para o Kant, a ética ela não é teleológica, ela é deontológica. O que quer dizer isso? Ela não tem um fim em si mesma, ela tem uma obrigação. Daí a gente vai falar de uma ética do dever, uma ética da responsabilidade. Tá? Isso é o primeiro ponto. A ética deontológica valoriza primeiramente o conceito de dever e só posteriormente o conceito de bem e das consequências das ações. Então, para o Kant, não importa na ação ética as consequências das ações. O que importa é o dever da ação. Significa, portanto, que os juízos morais, as regras morais, não têm como justificação a busca, o objetivo, o fim de bons resultados ou de utilidade. Para o Kant, a ação ética ela tem que ser feita pela simples compreensão do dever de ser feito a ação ética. O Kant vai, por isso que ele é iluminista, ele vai falar da razão. Nós todos temos uma vozinha, parem para pensar assim, todos nós temos uma vozinha interna que nos grita o que é o certo e o que é o errado de ser feito numa situação. Certo ou não? Certo. Vocês já agiram errado em algum momento da vida? Sim. Só a Letícia que se assumiu culpada, ó. Não, Sempre, professor, não tem como a gente fazer tudo certo sempre. Tá, Não exato. Não, tipo, o nosso subconsciente fala muito Vamos isso. para uma situação prática. Vocês já esconderam alguma coisa dos pais de vocês? Já. Sim, Já. com certeza. Inclusive quando quebra é caro. Não, tô brincando. E aí Quando eu pergunto assim para vocês, quando vocês esconderam alguma coisa dos pais de vocês, no momento que vocês esconderam, ou não falaram, ou mentiram, vocês tinham compreensão de que o que vocês estavam fazendo não era o certo? Sim, porque primeiramente eu não consigo mentir pra minha mãe. Ela sempre sabe que eu tô mentindo. Pois é, eles descobrem, né? Mas a gente tem compreensão. Pro Kant, essa vozinha que nos diz, ó, você vai fazer isso, tá bom. Você tá pensando no que vai acontecer depois. É a ideia do fim, né? Mas você vai fazer isso, mas você sabe que não é certo. Essa vozinha pro Kant é a voz da razão. A razão nos diz o que é o certo e o que é errado. E pro Kant, a ação ética é a ação que está de acordo com essa voz da razão. Não importa as consequências. Não importa as consequências. É a ação pelo dever de agir conforme a razão nos diz. E essa razão vem de onde? Essa razão vem de nós mesmos. Não é uma coisa de fora, é uma coisa de nós mesmos. E aí entra o conceito de autonomia, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. A ação ética para o Kant ela é determinada pela consciência moral. Ele chama de razão pura, essa voz da razão. E ela tem que seguir, para ser válida, ela tem que seguir aquilo que ele chama de imperativo categórico, de regra universal, de princípio de universalização. Estou dando dica para vocês da atividade 3, palavrinha cruzada, hein? Ela tem que seguir esse princípio de universalização. Qual é o princípio de universalização que está escrito aí no slide? Imperativo categórico? Calma, Qual é o imperativo categórico? Age com base em uma máxima que também possa ter validade como lei universal. O que vocês entendem por isso? Calma aí, professor, eu não entendi. Qual é o imperativo categórico kantiano, se alguém perguntar? É essa máxima, essa regra que está escrita aí, ó. Age com base em uma máxima que também possa ter validade como lei universal. O que dá para entender por isso, por essa frase, ô Cristione? Vamos lá. Um senso comum? Não necessariamente. É o que nas religiões eles chamam de princípio de ouro, regra de ouro. É aquela coisa lá de se faz um bem para todo mundo é porque é bom, de tipo, ao coletivo? Na verdade, o caminho é o contrário, exatamente o contrário do que você está falando. Você está falando. O que o Kant fala é assim, ó. Como que eu identifico se a minha ação é ou não é ética? Eu universalizo a minha ação. Ou seja, eu suponho que aquilo que eu estou pensando em fazer fosse feito por todos. O resultado disso vai ser bom ou vai ser ruim? Se o resultado for bom, tudo bem, faça porque a sua ação é ética. Se o resultado não for tão bom,
então talvez não deve fazer, porque a sua ação não é ética. O que determina a ação ética para o Kant é a possibilidade da gente estender aquela ação para todo mundo fazer. Isso é o que determina a ação ética. Então, por exemplo, o Kant até coloca no livro dele, chama Crítica da Razão Prática, é onde que ele coloca essa teoria ética dele, ele coloca uma situação. Ele supõe assim, um assassino, meia-noite, está correndo atrás de uma mulher para matá-la, com uma faca na mão. E a mulher, no desespero de se esconder, corre e entra para dentro da casa de alguém aleatório. O cara está no meio da sala dele, o dono da casa está na sala, vendo televisão, tomando uma cervejinha. Do nada, alguém desesperadamente abre a porta da casa dele, entra e corre para o canto do sofá e fica ali, chorando desesperadamente. Uma mulher entra e está ali no canto do sofá chorando desesperadamente. O cara fica, o que está acontecendo, né? E tenta se aproximar da pessoa, a pessoa está aos prantos, não consegue nem conversar. Passa 3 minutinhos, toca a campainha da casa. O cara deixa a mulher ali no canto e vai lá na porta atender quem está chamando. Quando ele abre a porta, tem alguém, muito bem afeiçoado, muito educadamente, com uma faca enorme na mão, e pergunta para essa pessoa assim, eu estou procurando uma mulher assim, 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 assado, para matá-la. Ela está aí na sua casa? O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que responder, não é? Tipo... Parece uma noite de crime no filme. Ela tem que responder o quê? Tem que mentir e salvar a vida da mulher. Então, o que nos leva a dizer isso que o Anthony está dizendo, que a pessoa tem que mentir, é a nossa condição de pensar sempre a partir do fim ou do objetivo das ações. Ou seja, é o utilitarismo, né? As consequências daquilo que a gente vai fazer. Nessa situação, se ele mente, a consequência é salvar a vida daquela mulher. Se ele não mente, a consequência é a morte daquela mulher. Certo? Agora, na teoria ética kantiana, o que nos diz como ação ética é o imperativo categórico. Ou seja, eu preciso universalizar a ação para ver se ela é boa ou ela é má. Se eu universalizo a mentira, ou seja, se eu assumo que a partir de agora, tá bom, eu preciso falar uma mentira aqui agora, então vamos universalizar. Se todo mundo passasse indiscriminadamente a falar mentiras, as consequências disso, numa dimensão global, seriam boas ou ruins? Ruim. Primeiro que a mentira perderia a sua função. Porque se a mentira tem o objetivo de esconder a verdade, e se eu falo que a partir de agora todo mundo deve mentir, ou seja, quando eu escutar alguém mentindo, eu vou saber que a pessoa está mentindo, porque todo mundo deve mentir. Então ela não vai ter mais a sua função de esconder a verdade. Pelo contrário, ela vai me demonstrar a verdade. Professor, tem que fumar um baseado muito forte para entender esse negócio, não meu Deus. A questão é, se eu não posso universalizar a mentira para todo mundo, então a mentira não é a ação certa a ser tomada. Para o Kant, nessa situação que eu descrevi para vocês, qual é a ação ética? Oi, meu senhor. Sim, a mulher está aqui na minha casa, ela está desesperada, mas eu acho que o senhor não deve matá-la por causa disso, disso e daquilo. Ou seja, eu não devo mentir, mas eu devo persuadir o assassino de que ele não deve cometer o assassinato. Certo? Isso é palpável? Não. Né? Mas o princípio categórico é esse. É um princípio que eu tenho que tentar imaginar como se todo mundo estivesse praticando. E a partir daquilo que eu consigo tirar, se todo mundo estiver praticando aquilo que eu estou pensando em fazer, eu consigo identificar se a ação é ou não é ética. Então, no caso, professor, a verdade seria uma coisa universal. Você falar a verdade sempre, ou não? A verdade é um dos princípios éticos kantianos, assim como outros. Por exemplo, roubar. Né? Não importa se eu roubo para poder viajar para Paris, ou se eu roubo para poder sanar a fome do meu filho. O roubo pode ser universalizado? Eu posso imaginar naturalmente que todo mundo deva roubar no mundo, sem nenhuma consequência? Não, porque seria uma coisa absurda. Pois é, se eu não posso universalizar o roubo, eu não devo em nenhuma das situações roubar. Porque para o Kant, o roubo não está dentro do imperativo categórico. Entenderam? Professor, É meio... Se tem que ter variável dentro disso, não tem que ter.
Porque, por exemplo, na situação da mulher lá, eu não posso mentir, mas eu tenho que tentar convencer o cara lá. Se eu não consigo, ele vai lá e mata a mulher. Eu fico A como ação errado dele, também. a ação dele, não, a ação sua não. A ação dele como assassino é errada. Por quê? Porque o assassinato também não pode ser universalizado. Eu posso Mas eu poderia imaginar, ter evitado isso. Não poderia? Se eu tivesse simplesmente falado, ela não tá aqui. você poderia, mas você teria quebrado um princípio ético, que é o da não mentira. Do não mentir. Esse é um problema. Mas vejam, o Kant não está falando de uma situação ou outra. Eu estou colocando aqui as situações para vocês pensarem. O Kant está falando de uma teoria ética universal, certo? Ele está preocupado com um princípio ético universal para todo mundo, independente de cultura, de costume, de valores, não importa. O princípio universal é esse. Agora, a gente sabe que na nossa vida prática, na nossa realidade prática, nós temos isso que o Gabriel disse. Nós temos oscilações, nós temos que avaliar e interpretar situação a situação. Nós fazemos isso, mas o princípio kantiano é um princípio que se pretende universal. Se é pra avaliar e fazer algo que seja o bem pra todo mundo, por que eu não ligo pra polícia? Tipo, Você também pode fazer, a questão é se vai dar tempo. Nessa situação que eu coloquei, a questão é se vai dar tempo. Não seria mentir. O cara sabe da ação que ele tá fazendo e sabe da consequência que vai ter, então. Sim, sim. O problema nessa situação que eu descrevi, do assassinato em si, não é um problema da pessoa que disse a verdade. Seria um problema não ético do próprio assassino, né? E aí nós entramos, gente, em dois conceitos importantes que na escola integral a gente fala muito também, mas a gente nem sabe o significado. E o Kant trabalhou muito esses conceitos. É o conceito de autonomia e de heteronomia. Auto, com U, é próprio, de si mesmo. Por isso, quando a gente vai tirar a carteira de habilitação, a gente vai na autoescola. Auto, com U, escola. Por quê? Porque na autoescola, para tirar a carteira de habilitação, não é o instrutor que vai sentar no volante do carro e dirigir para te mostrar como é. É você que vai ter que sentar no volante do carro para aprender por si mesmo. Lógico, o instrutor está do lado para te instruir, mas é você que vai se processar para aprender a dirigir. Por isso que é autoescola, certo? Então, auto é de si próprio, é um prefixo de si mesmo. E o contrário de auto, com U, é a hétero, que é o outro. Auto sou eu mesmo. Hétero é o outro, né? Diferente de mim. Por isso que, na nossa condição de orientação sexual, nós temos a heterossexualidade. O que é ser heterossexual? O oposto. É se afeiçoar, se atrair pelo oposto, né? Pelo gênero oposto, ou coisa do tipo. Então, auto sou eu mesmo. O hétero é o outro, diferente. Quando a gente tem um princípio de autonomia, que é o que o Kant fala e o que o Kant defende, nós vamos agir segundo as nossas próprias leis. A capacidade de se governar por si mesmo, sem obedecer a uma lei de fora, provendo seus próprios meios de vida. Para a filosofia kantiana, a autonomia é o caráter da vontade pura que só se determina em virtude da sua própria lei, a lei interna, que é conformar-se ao dever ditado pela razão prática e não por interesse externo. Não confundam autonomia com liberdade para fazer o que quer. Não. O autônomo é aquele que é um escravo da própria lei. Qual que é essa própria lei? A razão. A voz da razão que eu falava antes. Então, quem é autônomo não faz o que quer, faz o que é certo, porque se obriga, pela autonomia, a fazer o que é o certo. Pelo dever de fazer o que é o certo. Por isso que não é fácil ser autônomo, gente. Porque às vezes a gente não consegue ter muito às claras essa voz da razão. E quando a gente não tem essa voz da razão muito clara, a gente precisa da voz da razão do outro, ou da lei de fora. E aí entra a heteronomia. O que é a heteronomia? É quando você não tem a capacidade de seguir as próprias leis internas da sua própria razão, e aí você precisa de uma lei externa. Ou seja, eu criar uma lei que obriga todo mundo a usar cinto de segurança no carro, isso só é necessário porque nós temos uma sociedade que não é autônoma. Vocês conseguem entender isso? Professor, mas tipo, se a autonomia fosse universalizada, a gente não teria meio que uma anarquia? Não necessariamente. É o Danilo? É. Uma boa pergunta.
Veja só, exatamente não, Danilo, porque a autonomia não é a liberdade de se fazer o que quer. Se nós tivéssemos a liberdade de fazer o que quer, na verdade, a palavra certa não é nem anarquia, porque anarquia pressupõe uma estrutura de autonomia. Seria um caos, né? Porque cada um fazendo o que quer seria um caos. A autonomia não é isso. A autonomia, por isso que é tão difícil a autonomia. Ela é um processo de busca e de aprendizado a vida inteira. Porque a autonomia, ela não é fazer o que se quer, é fazer o que a razão determina que deve ser feito. E a razão determina o que é o certo a fazer. É aquela vozinha que eu dizia para vocês, que todos nós temos. Vocês percebem como que é tão difícil isso? Nós precisamos, às vezes, da heteronomia exatamente por isso, porque nós não temos muito bem formada essa estrutura de dar força, de dar ouvidos à voz da nossa própria razão. Mas quando a gente tem isso forte, em alguma situação ou outra, isso é muito mais gratificante, inclusive. Porque a gente faz o certo não por medo da punição, ou não por medo de pagar multa, ou não por medo de ter alguém olhando e achar que a gente está errado, mas a gente faz o certo porque a gente sabe que aquilo é o certo. Sem precisar da autorização do outro. Formar para a autonomia, que deve ser o objetivo da escola com vocês, não é nem um pouco fácil. Não é nem um pouco fácil. Pelo contrário, é muito difícil. Professor, mas nessa Diga. ideia de autonomia, se minha concepção da razão for meio que distorcida, por exemplo, eu acho que algo é certo, sendo que não é. Na visão geral, não sei, isso não é comum. O Kant vai falar que, excetuando casos de alguma patologia, o doente mental, por exemplo, todos nós temos uma voz da razão, uma razão pura, que nos diz de maneira muito objetiva o que é o certo e o que é errado, Cristiane. Matar. Em qual concepção da razão, na sua pureza, eu não estou falando de uma situação X ou Y, tá? Nesse caso, não é uma situação X ou Y que a gente analisa. A gente analisa na totalidade. Matar. É certo ou errado? Mas sem ver numa situação específica. Sem ver numa situação específica. É errado. Porque o princípio você tá um só. Professor, desculpa. Não, tá certo. O princípio é um só. Lógico que numa situação X ou Y você vai ponderar. E aí nós vamos ter as estruturas de sociedade, a lei, a justiça, o direito, que vão nos condicionar a escolher numa situação como essa. E aí entra a heteronomia. Mas, no final das contas, numa ação individual e universal, a gente tem a voz da razão que nos apela para o que é o certo. Então, tudo isso é, tipo, a base do negócio. Tem que analisar situações específicas, do porquê de cada coisa, tudo isso. Tem que analisar tudo. As estruturas da sociedade, elas nos ajudam a isso. Mas, enquanto eu e minha mente, nós temos que buscar essa estrutura autônoma para não precisar de uma lei externa. O problema é esse, que nós caminhamos numa estrutura de sociedade, inclusive no Brasil, em que a gente sempre quer acreditar que a gente precisa de alguém de fora, um libertador, um herói, um mito, um salvador da pátria, que nos mostre e que faça por nós o que é certo e o que é errado. A gente abre mão dessa autonomia e a gente se abraça na condição do outro nos dizer o que é o certo e o que é o errado. Não precisaria do professor, às vezes, por exemplo, numa sala de aula, pedir para um aluno ou outro ficar quieto porque está atrapalhando. Porque na voz da razão daquela pessoa, ela sabe, e todo mundo sabe, que quando a gente está falando no momento X, às vezes, atrapalha o outro que está precisando falar também. Certo ou não? Professor, mas tipo, por exemplo, o uso da máscara. Eu vejo muita gente andando sem máscara, aí tem gente que critica, o governo quer implantar multa para quem usa máscara, mas se não implantar multa, ninguém vai usar. E tipo, o governo agora está apelando para uma tal consciência coletiva, uma consciência que não existe. É a autonomia que ele está apelando. Sim, e seria uma autonomia. E só que essa autonomia não seria uma utopia, porque é uma coisa meio que impossível. Então, um processo, a autonomia para o Kant é um processo educativo, é um processo de educação. Nós vamos trabalhar melhor com um texto dele chamado Resposta à Pergunta e Esclarecimento no ano que vem, se a gente estiver vivo até lá. Mas isso não quer dizer que a heteronomia ou a lei de fora seja desnecessária, como você disse. Às vezes, para a gente alcançar esse processo de autonomia,
é necessário passar pelo processo de heteronomia. Eu não consigo mudar a consciência das pessoas de uma hora para outra. Então, mas eu consigo mudar pela imposição da lei de uma hora para outra, às vezes. Nem sempre. Tem lei que não pega, inclusive nunca vi isso, mas no Brasil tem lei que não pega, porque as pessoas não acreditam e pronto, não funciona. Né? Mas pelo medo da punição, pelo medo da multa, as pessoas acabam tendo que mudar. Né? E depois, nesse processo mais longo, eu consigo apelar por um processo de conscientização. Eu não precisaria ter que colocar uma multa para as pessoas terem que usar máscara. Bastaria eu apelar para um processo educativo onde as pessoas tomassem consciência de fato de que o não uso de máscara é ruim para si, é ruim para o outro, é ruim para aquelas pessoas que eu mais amo, inclusive. E aí, uma vez que eu apelo para esse processo de consciência de todo mundo, eu não precisaria mais da lei. Eu não precisaria mais da lei. É utópico? É utópico. Mas é um processo que precisa ser feito. Se a gente não tiver utopia também, ô Danilo, a gente não caminha, certo? A gente só chora as coisas ruins que tem, mas a gente não caminha em busca de alguma coisa melhor. A utopia, às vezes, é necessária na nossa vida. Mas, tipo, esse tipo de coisa, que a máscara veio de uma hora para outra, né? Não é que nem o cinto de segurança que já era... Na verdade, assim, uma hora para outra, a gente está falando de 3, 4 meses já, né? 3, 4 meses. Sim, mas, tipo, comparado ao cinto de segurança... Ah, não, claro. E, tipo, neste caso, a gente precisaria de uma rigidez maior, porque ou as pessoas usam máscara, ou as consequências vão ser graves, e a gente não pode esperar com que as pessoas tenham autonomia para isso. Não, por isso que já está se falando, né? O Estado de São Paulo, por exemplo, já condicionou isso como lei e multa prevista de R$500 para quem não usar e tudo mais. Mas aí tem toda uma discussão com base nisso. Até que ponto também que a imposição de uma lei, ela ajuda ou não na construção de uma consciência autônoma, né? Tem gente que vai levar a vida inteira fazendo certo, não pela consciência do certo, mas pelo medo de ser punido. Essa pessoa nunca vai viver autonomamente. Essa pessoa sempre vai ser, uns 80, 90 anos, se chegar lá, uma pessoa condicionada, obedecendo, mas obedecendo sem o poder da voz da sua própria razão. O que importa, gente, é isso. Vejam, a ética kantiana não é uma ética que quer te determinar, ela quer estabelecer princípios universais, base. E aí, lógico que dentro de cada situação individual tem toda uma outra estrutura que deve ser pensada, beleza? E dá pano para manga essa conversa. Beleza, professor. Alguém ia falar alguma coisa? Não, eu ia perguntar, por exemplo, então para a gente se tornar essa pessoa autônoma, que conhece, que não precisa das leis, né, para fazer, por exemplo, do cinto de segurança, a gente necessariamente precisa passar por essa heteronomia, esse passo, ou não? Tem como ser uma pessoa autônoma sem passar por... É difícil, Tiago? Sim. É difícil, Tiago, porque assim, desde a nossa infância, a gente aprende a fazer as coisas primeiro certas por imposição dos nossos pais. A gente não assume essa condição de primeira autônoma, né? A gente aprende por imposição, ou às vezes pelo erro, né? Se eu sou autônomo para colocar ou não o dedo na tomada, eu vou colocar, e aí eu experimento a dor do choque, e aí eu aprendo que não devo fazer mais, né? Ou então, o meu pai e a minha mãe vai me proibir, não deve colocar, se colocar vai apanhar, ou então enche nas tomadas da casa aquele negocinho que interrompe o buraco da tomada, né? E aí eu precisei de uma lei de fora, ou o negocinho que fechou as tomadas, ou a regra dos meus pais. Mas a gente sempre vai passar por esse processo de educação em que a imposição de regras, ou de combinados, pelo menos, eles vão acontecer. Na escola é a mesma coisa. A gente começa o ano estabelecendo alguns combinados. Tem coisa que a gente conversa e decide junto. Tem coisa que não é conversado. Tem coisa que é mais ou menos imposto. Mesmo que o aluno não compreenda naquela hora que é imposto, é imposto. E depois de um tempo, nessa busca de educação, aí é natural que a gente vai tomando um pouco mais de consciência, né? Mas existe uma pessoa 100% autônoma? Não. Claro que não. Claro que não. A gente sempre vai sofrer influências externas. Seja dos nossos responsáveis, do governo, da lei, da religião, né?
Professor, isso se encaixa também no meio político, né? A gente é, tipo, ensinado, entre aspas, que quem tem como é que pode dizer? O poder de distinguir algo que é errado ou não é o poder legislativo, né? Na verdade, o poder de julgar é o do judiciário, né? Mas Então, aí mas aparece as leis. Mas aí nós temos uma estrutura formada que atribui esse poder, né? Que não é uma condição de que nós podemos querer ou não. Claro que uma população autônoma vai dar muito mais trabalho para os legisladores e para os governantes, porque vai saber, por sua própria razão, o que é certo e o que é errado, e vai cobrar de quem ocupa cargo de mando fazer o certo. Agora, quando a gente não tem uma população autônoma, qualquer regra que eu crie vale, e isso é mais fácil. Daí a gente pode entrar no aspecto do porquê que não é tão interessante uma população bem formada e bem educada. Mas assim, em linhas gerais, gente, o que é importante vocês assumirem? Essa distinção entre autonomia e heteronomia e o princípio do imperativo categórico. Para o Kant, ação ética é a ação que eu posso tentar universalizar. Colocar como se fosse feita por todos e analisar se é boa ou se é ruim. Beleza? Isso é uma estruturazinha aí que determina para o Kant o que é ético. Eu só preciso avançar porque já é 3h05, eu não quero segurar muito vocês não, porque eu sei que vocês estão cansados. Essa semana foi intensa para vocês, tá sendo, né? Para terminar, a teoria ética utilitarista. Nós temos 2 carinhas aí importantes. O primeiro chama-se Jeremy Bentham, esse mais velho, careca, de cima, e o outro é John Stuart Mill, os 2 ingleses. Então, o utilitarismo é uma corrente filosófica inglesa, contemporânea, começo do século XIX. Tá? As escolhas sempre visam o bem maior para o maior número de pessoas possível. E isso é o princípio de... Nós, mesmo sem estudar utilitarismo, assumimos o utilitarismo como regra de vida, muitas vezes. 2 grandes... No dilema que eu coloquei para vocês de salvar ou não salvar a mulher, mentindo para o assassino, a escolha, no geral, tende a ser utilitarista. Não importa, dane-se a mentira, eu vou mentir porque eu salvo a mulher. Né? Então, a minha escolha é determinada pelo objetivo da minha ação, pelo fim último da minha ação. Isso define o utilitarismo. Os fins justificam os meios para o utilitarismo. Não há um princípio ético por excelência. Para o Aristóteles, o princípio ético é a virtude, é a ação equilibrada. Para o Agostinho, a ação ética, o princípio ético, é a ação que me aproxima mais de Deus. Para o Kant, a ação ética é a ação pelo dever. Para o utilitarista, não tem um princípio ético por excelência. A ética depende dos fins objetivados pela minha ação. Aquilo que eu objetivo alcançar com a minha ação. E aí, sempre quando a gente fala de utilitarismo, qualquer coisa que vocês forem ver de utilitarismo, vocês vão ver o bendito dilema do trem. Estão vendo aí? Sim. Sim. Nesse caso aí está diferente. Eu sempre conto a historinha um pouco diferente. A historinha diz, um trem em alta velocidade, com 300 pessoas dentro do vagão, tá? Não está fora não. 300 pessoas dentro do vagão, está indo em direção a um precipício. E existe um maquinista do lado de fora do trem que está vendo essa situação, mas que tem o poder de puxar uma alavanca que desvia o trem do precipício. Só que ele, naquele instante de segundos que ele pode fazer isso, ao mesmo tempo ele percebe que tem uma pequena criança brincando no caminho de desvio do trem. E aí cabe a ele fazer uma escolha. Puxar a alavanca e desviar o trem e salvar o vagão do trem, mas acabar condenando aquela criança à morte, ou não puxar a alavanca, salvar a criança, mas deixar o trem cair no precipício. Professor, se a gente for pensar, é muito difícil isso, realmente. Eu acho que eu não teria capacidade mental para fazer isso. Mas e se no trem também tiver crianças, tipo mulheres, crianças, bebês, idosos? Para o utilitarismo básico, não é nem essa questão que cabe nesse momento. A questão que cabe é uma vida, 300 vidas. O fim último é o maior número de felicidade, o maior grau de felicidade para o maior número de pessoas possíveis. Se eu considero isso, qual é a escolha que eu tenho que fazer? Salvar o trem. Salvar o vagão de trem. E aí, se eu pioro a coisa
e coloco para vocês que a criança que está brincando no vagão, no trilho do trem, é minha própria filha. Ai, não. Pô, professor, lascou com tudo. O que vai fazer? Para o utilitarismo, não importa, porque o que importa é o maior grau de felicidade para o maior número de pessoas possíveis. Mas isso não Mesmo seria assim, eu ético? puxo a alavanca, desvio o trem do precipício, mato a minha própria filha, e nesse caso, uma família chora a morte e 300 famílias sorriem pela vida. É o maior grau de felicidade para o maior número de pessoas possível. Isso é o princípio utilitarista, resumindo, né? A gente tende a seguir o princípio utilitarista na nossa vida, só que a gente relativiza. Por isso, quando eu coloquei que é a sua própria filha, aí a gente fala assim, putz, aí agora ficou difícil, né? Porque a gente relativiza um pouco, tá? Para a gente resumir, rapidinho. É um pequeno preço pela salvação, né? De 300, né? É a quantidade. E aí nós temos a diferença, porque os dois são utilitaristas, tanto o Bentham como o Stuart Mill, mas eles têm diferenças na teoria deles. O Jeremy Bentham, que é o primeiro, o pai do utilitarismo moderno, ele é o propositor de um utilitarismo quantitativo. Ele vai dar força para a dimensão da quantidade de pessoas atingidas pela minha escolha. Enquanto que o Stuart Mill vai dar força para a qualidade da felicidade gerada pela minha ação. Então, eles vão dar pesos diferentes para esses critérios. Para o Jeremy Bentham, é um utilitarismo quantitativo, para o John Stuart Mill, um utilitarismo qualitativo, de qualidade. Tá? Mas, em linhas gerais, o utilitarismo é isso. É aquela que pressupõe as ações éticas, elas não são determinadas pela regra em si, mas pelo objetivo que vai ser gerado, ou pelo resultado que vai ser gerado pela minha escolha. Isso é ser utilitarista. O maior grau de felicidade para o maior número de pessoas possível. Ô, professor, mas Diga. quanto vale uma vida? É uma pergunta difícil. Quanto que vale? Primeiro que o critério de valor é muito relativo, né? Sim. Muito relativo. Depende dos nossos parâmetros. Eu te pergunto, 50 mil reais é muito? Pra mim, não. Então, para você, para um Neymar da vida não é nada. Vale uma garrafa de vinho. Aí entra aquele aspecto, né? Todo ponto de vista é visto de um ponto, né? A depender do meu ângulo de observação, eu analiso de maneira diferente. Por isso que quando eu comecei a historinha do trem, falando, é uma criança e 300 pessoas dentro do trem. Depois eu falei, é uma criança que é sua própria filha. E aí, o ângulo de observação mudou. É isso. Eu passei com vocês agora, então, pela ética do Aristóteles, pela ética do Agostinho, medieval, pela ética do Kant, e agora, rapidamente, pelo utilitarismo. Na prova de vocês, perguntinhas da semana que vem, apenas Aristóteles, Kant e Agostinho, tá? Não vou cobrar o utilitarismo. Mas é importante que vocês compreendam também. O que eu quero reforçar? Essa semana, segunda, eu postei a terceira atividade para nota, a palavrinha cruzada. Eu preciso que vocês façam, e a gente está sentindo que em segundo semestre vocês estão um pouco mais devagar. Não sei vocês, sim, vocês estão acompanhando bem os plantões, mas no geral a galera está um pouco mais desanimada, está um pouco mais devagar. Eu precisava que vocês tentassem dar conta de cumprir as 3 tarefas ainda no final de semana, porque na segunda-feira só a provinha, e aí eu já sento para fechar o bimestre de vocês. Tá? Então nós temos a primeira tarefinha, que foi um mapinha mental, fotinha para vocês me mandarem, sobre o Aristóteles. Segunda tarefa, muito objetiva, muito simples, 5 perguntinhas no formulário, você responde as 5 perguntinhas sobre o Aristóteles, sobre o Agostinho, e clica em enviar. E a terceira tarefa que eu mandei essa semana, palavrinha cruzada. Essa vai dar um pouquinho mais de trabalho, você não tem que sentar um pouco mais tempo. Tá? E aí, segunda-feira eu posto para vocês a prova, gente. Eu mudei a prova esse bimestre, não vai ter pergunta dissertativa, tá? Vão ser 8 perguntas objetivas, e eu coloquei uma perguntinha final para vocês escreverem, que é a autoavaliação. Só isso. Então, a prova são essas 8 perguntas objetivas e a autoavaliação. E acabou. Aí você vai clicar em enviar e acabamos o segundo bimestre. Alguma dúvida sobre isso? Ô, professor, você falou que eu ia errar uma questão da palavrinha. Eu errei, tá? Errou? Então não vai gabaritar, tá vendo? Errei. Falei. Ai, professor! Mas na Nossa! prova- Pelo menos vocês estão conseguindo fazer. Na prova eu coloquei 0,2 a mais, extra. Então se você gabaritar a prova, você recupera. Você errou. Aí eu vou ficar com 10.
Por que, Gabriel, não está conseguindo fazer? Então, fazer que é fazer, tá fazendo, mas se tá certo ou não, vai na mão de Deus. Não vai na mão de Deus nada, vai na razão pura de vocês. Eu quero agradecer a atenção de vocês, a paciência, a gente se estendeu aí por mais 20 minutos do esperado, né? Mas eu espero que, na medida do possível, tenha sido claro. Dúvidas me escrevam, pode escrever no próprio Google Sala de Aula ou WhatsApp, não tem problema. Eu estou tentando não também fazer toda semana plantão, porque eu acho que isso acaba também cansando, certo? Mas sempre quando eu considerar necessário, a gente vai fazer sim, tá bom? Leiam os materiais, leiam os textinhos que eu estou tentando sintetizar também para ficar mais claro para vocês. Desde aquela primeira reclamação, que estava muito difícil o texto que vocês fizeram, estou tentando simplificar. Mas, assim, a gente sabe que a falta da explicação na sala de aula, ela traz um prejuízo. Beleza? Aí, Vivian, tudo bem? Não falou nada. O Vitor, Gabriel, gostei de ver, tá aí também. Rodrigo acordou cedo hoje, olha só que incrível. Não ficou dormindo até tarde. Então tá bom, gente. Obrigado pela atenção, a gente vai encerrando por aqui, tá bom? Me escrevam qualquer coisa. Se cuidem. Tchau.